Pessoal da Torcida Tricolor, está começando mais um Contextualizando, um vídeo aqui no canal que hoje a gente vai falar de uma coisa que está deixando todo mundo muito preocupado, está todo mundo falando disso, né? Pelo menos todo mundo que gosta de futebol. O São Paulo, afinal de contas, é contra ou é a favor do MP? É contra por quê? É a favor por quê? Quem é a favor o que está defendendo? Quem é contra o que está defendendo? Nós já fizemos um vídeo sobre esse tema com o Andrei Kampf, que a gente vai deixar na descrição, quer dizer, nós não, a Vives, que ela é craque nisso, mas hoje a gente vai falar um pouco especificamente sobre isso, porque nós temos uma notícia dos clubes que se alinharam a favor do MP e dos que foram contra, e aí as pessoas começaram a especular, e o que a gente vai mostrar aqui nesse Contextualizando é que não dá para traçar um perfil das razões que fizeram um clube ou outro se manifestar contra ou a favor. Já surgiram várias teorias, não, é porque o São Paulo está devendo, precisa do dinheiro da Globo, não sei o quê. A gente vai explicar um pouco disso. E antes, quer falar um pouquinho do Fasson rapidamente, que o Barcelona hoje falou do que ele tinha sido oferecido livremente, livre, leve, solto. Mas a gente comentou brevemente isso aí na live, quando começou todo esse semi-embrólio do Fasson, e hoje o Barcelona comunicou ao São Paulo que não pretende negociar com o jogador sem falar com o São Paulo e afirmou, ou se noticiou, que ele foi oferecido ao Barcelona como livre no mercado, né? Então, assim, a grande questão, eu acho que a gente já abordou isso na live, eu acho que o que a gente falou na live se mantém, na live lá quando aconteceu, isso faz umas 2 lives, se eu não me engano, né? Ou 3, que a grande questão disso é o seguinte, é muito cômodo para o jogador e para o empresário, e para todo mundo que é envolvido, uma situação como essa, porque o cara vai lá, tenta arrumar uma confusão, tenta sair, o jogador ficou quieto, o jogador, é bom lembrar, ele ficou quieto esse tempo todo, e aí quando não deu certo, aí vem o empresário, não, Fasson disse que não quer. Pô, disse que não quer uma semana depois que viu que fracassou e que não tinha chance. Então, assim, é mais uma daquelas situações em que o clube, ele nunca é protegido ou beneficiado, ou qualquer... Acho que nem beneficiado não é a palavra, mas ele não tem esse tipo de proteção, porque o jogador vai lá com o seu empresário, tenta com uma ação qualquer, aí muitas vezes essas leis têm entendimentos dúbios em relação a quem está correto e quem não. Se ele conseguir eliminar dele, ou o passe dele, ele vaza fora e fica por isso mesmo, não, estou no meu direito, estou procurando os meus direitos, e se fracassa, não, de maneira nenhuma, meu empresário que fez, eu não sabia, eu não queria, São Paulo, como eu adoro São Paulo. Então é muito fácil para o jogador não perde em nenhum dos casos, porque agora deu errado, o Barcelona fechou a porta a princípio para essa possibilidade, e aparentemente não foi só o Barcelona que recebeu essa notificação, e aí é muito fácil para o cara. Agora o São Paulo vai voltar a trabalhar com o Sub-20, ele está reintegrado, o Diniz está procurando peças para levar novamente o elenco profissional, a gente não sabe se o Anderson Martins vai ficar, não deve ficar, mas daqui a pouco o cara desse está no profissional. Eu não estou falando que não tem que estar, ou que tem que crucificar o cara, ou que tem que matar o cara, não é nada disso, mas claro. É para deixar claro que assim, é muito cômodo, e isso, pelo menos a lei precisa ser feita alguma coisa para que haja uma proteção para os clubes, e o São Paulo também tem que olhar para o jogador, quando o jogador for se valorizar, quando o jogador for negociar um contrato, qualquer coisa nesse sentido, até para ter uma oportunidade e falar, bicho, mas e lá, né? Na hora que for colocar na fila do jogador, né? Isso tem que tudo entrar no peso. 2 jogadores iguais, tecnicamente, esse cara tem que ficar em segundo. Sim, por exemplo. E tem que lembrar, porque assim, é um jogador que sempre a gente vai olhar com um olhar diferente quando aquela coisa do jogador ídolo, né? Porque tem jogador que às vezes dentro de campo o cara mostra alguma coisa, aí eu sempre vou ficar com o pé atrás em relação a quando ele beijar o símbolo da camisa, esse tipo de coisa. Então, assim, não que nem você falou, não é uma coisa de crucificar, mas é uma coisa que você fala, não é condizente com um jogador que quer construir sua história num clube, que tem realmente um carinho, que nem você percebe, por exemplo, no Igor Gomes. O Igor Gomes é um cara que você vai ver, parece muito orgânico essa relação dele com São Paulo. Você sempre vê ele falando de São Paulo, você fala de São Paulo, quando eu fui entrevistar em Zona Mista, ele abre um sorriso, e ele é muito inocente, Igor Gomes. Lembra que eu fiz uma pergunta para ele sobre o esquema do Cuca? Ele nem se defendeu para responder, não, ele afunila porque o técnico gosta assim. Tá. Né? Tipo assim, então você percebe que há uma...
Ou o próprio Antony, você percebe uma coisa muito orgânica, é mais fácil quando um Antony um dia quiser voltar, a gente vai entender e falar, poxa, pode ser que ele realmente queira, pode ser realmente assim que ele queira fazer essa história aqui. Sim, Lucas assim Moura. Como eu espero de verdade, a gente já falou milhões de vezes, que as portas do Morumbi estejam sempre fechadas às 7 chaves, com uma barreira, um muro, armamento, tudo, e o Oscar não possa passar perto do Morumbi. Simples assim. Dois. O que ele fez com São Paulo coisas, não tem... Exato. Tem coisas que e não é para São Paulo ir presentear, não é para São Paulo presentear o cara com camisa. Exato. Esse cara não tem que ter nenhuma relação com o São Paulo, nenhuma, zero. Tem que ter uma relação, pelo contrário, de distanciamento e de negar completamente a imagem desse cara no São Paulo. A não ser quando, não, uma revista qualquer, sei lá, a imprensa for notificar jogadores formados no São Paulo, você tem que citar o cara, porque, querendo ou não, ele foi formado no São Paulo e é justamente o que faz as portas do clube ficarem fechadas para ele, porque depois ele ser formado, deu entrevista falando o quanto o São Paulo ajudou a família dele, que passou por necessidade, tudo aquilo ele pega e faz o que fez. Então, eu acho que assim, pode ir pro vídeo direto, né? O Oscar é um exemplo de que um jogador não deve fazer com o clube que o projetou, com o clube que formou. É um exemplo negativo. Uma pena, enfim, mas é o Oscariotes, que a galera fala, né? Brincou, criou o seu apelido. Enfim, vamos então primeiro relembrar aqui, a gente vai deixar o link na descrição, como a gente falou, do André Kampf, que é um vídeo que a gente fez muito completinho falando da MP, e acho que a gente pode explicar já o principal problema da MP. Nós temos uma lei que trata justamente dessas questões levantadas pela medida provisória. A medida provisória tem um projeto de lei. Um projeto de lei. A gente tem um projeto de lei. Quando eu falo lei, é um projeto de lei, um projeto que falta ser votado e tal. E nós temos uma medida provisória que trata do mesmo assunto desse projeto de lei que está parado há 3 anos. 3 anos. Acho que é 3. E o projeto de lei, ele foi feito com juristas, ele teve estudo, ele escutou as partes envolvidas no processo, ele é um estudo. Né? Já a medida provisória, ela foi tirada enfim, eu não posso falar de onde ela foi tirada, mas ela foi feita de forma atabalhoada, com muita pressa, com muitos interesses, e por conta disso ela tem 91 emendas. 91 emendas. Quer dizer, depois ela pronta, colocaram 91 pendurigacos ali, falando coisas, é praticamente uma medida provisória Frankenstein. Aliás, um monstro de Frankenstein. Frankenstein era um cientista. Vamos ser nerd aqui. Eu até embacei, porque não pode falar. E aí, quando você vê o São Paulo, Grêmio, Botafogo e Fluminense, é isso? Foram os que São Paulo, Grêmio, Botafogo e Fluminense, sim. Dos times da Série A. Dos times da Série A. São Paulo, Grêmio, Botafogo e Fluminense se colocaram contra a MP. E todo o resto, todos os outros times principais da Série A se mostraram a favor, estão, obviamente, observando aí. O Flamengo teve a final do Carioca, em que o Flamengo se despediu do seu técnico, Jesus. Provavelmente sai agora para o Benfica. O Flamengo venceu o título carioca com transmissão pelo SBT, coisa que não acontecia há muitos anos. Acho que a última coisa que eu me lembro de ter visto futebol no SBT foi um Rio-São Paulo que o Santos ganhou, com o Zete no gol. Era muito fã do Zete. Se eu não estou enganado, posso estar sendo traído pela memória, mas eu lembro disso. Deve ter tido alguma coisa depois. Teve a Copa João Avelange, se eu não estou enganado, famosa. Para mim foi marcante. Para mim foi marcante porque o Zete foi campeão fora de São Paulo. E eu sempre gosto de ver o Zete ser campeão quando o São Paulo não está envolvido. A Copa João Avelange, eles só botaram um logo, né, do SBT na camisa, é maravilhoso aquele estádio. Futebol brasileiro puro. Muito bom, o logo na camisa, enfim. Mas vamos explicar o que é essa medida provisória. Vamos a questão da medida provisória, que tanto chama a atenção dos clubes, é a parte que fala dos direitos de transmissão, que tira a necessidade de ter a concordância dos dois clubes envolvidos no jogo para ter o direito só do mandante. É assim feito na maioria dos países da Europa, a gente explicou isso muito melhor com um especialista no assunto, como o André Kampf, só que a questão dessa medida provisória é que é o seguinte, ela retrata esse quadro, o projeto de lei que você citou, ele trata um quadro muito maior. Ele seria uma nova lei geral do esporte, ele é um quadro que aborda diversos temas, estrutura o futebol para, inclusive, esse assunto que nós estamos discutindo aqui agora, e ele não é algo específico, ele é algo muito melhor elaborado e bem feito, por especialistas, estudiosos, foi um trabalho feito, não foi uma canetada. Então, assim, por ter sido uma canetada, não foi feito com o cuidado necessário, e, como você citou, há 91 emendas que mostram que ela não é tão segura assim.
e que ela não é tão positiva assim. Para quem tiver mais interesse, a gente insiste, tem o vídeo aqui na descrição, porque a gente explica o porquê disso tudo. Agora a gente só vai contextualizar, especialmente essa notícia que saiu de... eu nem gosto desse papo de que 4 clubes são contra, porque a notícia em si, do jeito que ela é agora, ela não é incompleta, eu não sei se é incompleta a palavra, mas ela é inconclusiva, porque os outros clubes que apoiaram essa medida, eles apoiaram exatamente o quê? Eles apoiam a medida provisória ou eles apoiam a ideia da medida provisória? Porque a ideia da medida provisória, eu também apoio, você apoia, todo mundo apoia, é assim no mundo inteiro. A ideia da medida provisória, tudo bem. A medida provisória, da maneira como foi feita, ela não está bem feita. Então ela pode comprometer até as partes positivas que ela levanta, até essa questão dos clubes estarem com o mandante tendo 100% dos direitos da transmissão, isso pode estar comprometido, se não for amarrado de uma maneira correta. A questão do monopólio da Globo, derrubar o monopólio da Globo, se não ficar melhor amarrado, a Globo vai sair ganhando nesse negócio, os clubes sairão perdendo. De novo, tudo muito bem explicado no vídeo que fizemos. Então, assim, os clubes que estão contra, também é a mesma coisa. Eles estão contra por quê? Eles estão contra pela medida? E também, o importante é estar, eles estão contra pela questão do futebol? É política? Porque tem isso também, porque também, se for política, aí também é outra discussão, aí já está errado, a sua motivação está errada. Você tem que analisar a medida em si. Então, analisando a medida em si, você é contra a maneira como foi feita, você é contra o tópico principal em si. Então, isso precisa ser analisado. A gente não tem essas informações ainda, ninguém tem. Nos grupos que estão apoiando, tem todos os dissidentes que fecharam com a Turner, e a Turner, eles estão em conflito com a Turner está querendo ir embora, eles querem romper o contrato, ainda não aconteceu, porque uma parte quer que a outra pague a multa de rescisão do contrato, então é muito natural que eles apoiem essa MP, então também tem esse cenário, então não é assim, todos os clubes estão unidos. E, de novo, também não há um apoio à medida provisória. Eles estão unidos ali para soltar uma nota em rede social. Em nenhum momento, por exemplo, se teve a discussão principal que ok, esses clubes que estão favoráveis, se a MP vira lei da maneira que tem que ser correta para beneficiar os clubes, vai haver negociação coletiva? Isso ninguém falou, porque você vai muito legal, não, eu sou a favor, eu quero os direitos para mim. Beleza, vamos negociar em bloco? Fazer uma liga, todo mundo negociar junto? Não, eu vou negociar sozinho, eu me viro aqui. Também não resolve o problema. Como nós abordamos no vídeo, reforço. Aliás, não só que não resolve o problema, cria um problema gravíssimo. Porque se os clubes forem negociar as suas cotas separadamente, os clubes médios, da metade da tabela para baixo, os clubes que a gente chama de clubes de menor expressão hoje no futebol, isso pode mudar com a pandemia, um outro clube pode ascender, né, para clube de elite, mas os clubes de meio tal vão ter muita dificuldade de, por exemplo, venderem seus jogos, né, clubes de meio de tabela enfrentando outros clubes de meio de tabela, e a gente pode aumentar o abismo que já é o pagamento da transmissão de um time de elite para um time médio. E as pessoas vão falar, isso é bom, para o torcedor de São Paulo vai falar, isso é bom. Não é. Não é bom porque o futebol brasileiro, para que ele seja atrativo, porque o projeto de lei, principalmente, ele dá ferramentas, ele precisaria ser atualizado em algumas partes, porque são 3 anos, né? Isso foi uma coisa que o André Campos levantou aqui, mas ele dá essa possibilidade do futebol brasileiro ser atrativo para outros países. E assim, a gente já tem a fama. O futebol brasileiro, apesar do 7-1, ele tem uma fama de formar valores, de ter aquele gingado, de ter aquela coisa para que esse encanto seja vendido, para que um país queira assistir o futebol, ele precisa ter a competitividade. Muito difícil uma liga que sobrevive, como é o caso da Espanha, que é Barcelona e Real Madrid, você só está vendo se é um ou outro. E basicamente a galera quer ver jogo do Barcelona ou do Real Madrid. Passa um outro jogo do campeonato. E que mesmo assim houve uma intervenção até do governo e do André Campos para mudar isso, história, para que essa disparidade entre Real Madrid e Barcelona fosse minimizada. Então, Real Madrid e Barcelona congelaram seus ganhos, não deixaram de ganhar. Mas é o melhor, não perderam, eles deixaram de ganhar por um tempo, congelaram o que já ganhava, para aumentar a fatia dos outros times, para o campeonato em si ficar mais atrativo. E aí, citamos, de ser comum, a gente vê um Atlético de Madrid mais forte em Liga dos Campeões, clubes menores ou intermediários
da Espanha brigando forte em Liga Europa, isso tudo traz mais dinheiro para a Liga e, naturalmente, Barcelona e Real Madrid passam a ganhar mais, só que eles passam a ganhar mais junto com todos. Sim, então é isso. Mas o que eu estou falando é justamente a Espanha, os caras perceberam que isso era errado, perceberam que era ruim, porque o Brasil estava para esse caminho. O Brasil tinha um caminho que parecia fortalecer Flamengo e Corinthians. O Corinthians tem os mesmos problemas administrativos que o São Paulo tem. O Corinthians tem também, teve administrações muito ruins, algumas tão ruins quanto as últimas de São Paulo. É que São Paulo teve uma sequência interminável de administrações ruins. O terceiro mandato do Leco para frente não teve um que prestou na questão de incompetência. Eu falei, quem? Leco. Do terceiro do Leco, não. Nossa. Do terceiro do Juvenal para frente, inclusive o tampão do Leco e eu do Leco, sobrou incompetência. Foi muito. Teve muitas decisões erradas, muitas decisões ruins, que fizeram com que São Paulo não conquistasse nada e se colocasse em situações muito difíceis. Só não mais difícil, porque o que o Juvenal fez lá antes, que foi Cotia, essa construção, a base, financiou esses erros. Né, a gente tem o vídeo de erros administrativos que é um dos vídeos mais importantes no site, ele está em destaque, a playlist. E é importante também a gente pegar essa notícia, que como eu citei no começo, ela é inconclusiva, e a gente quebrar alguns argumentos que eles são obviamente infundados. Por exemplo, São Paulo é contra porque está devendo, não sei o quê. Se você pegar esse grupinho de 4 times que ficaram do lado oposto contra o outro grupo que ficou a favor, você vai encontrar times de sucesso no passado recente, de fracasso no passado recente, bem administrados, mal administrados, porque a gente tem no mesmo grupo, digamos assim, Grêmio, São Paulo, Botafogo e Fluminense. Eu acho que o Grêmio tem se saído bem administrativamente nos últimos anos, até com sucesso esportivo. O Botafogo, eu acho que ele é um excelente exemplo do oposto disso. Inclusive, o César Grafietti, no Bola da Vez, recentemente na ESPN, considera o Botafogo em uma situação financeira pior que a do Vasco, por exemplo. Então, assim, a gente tem todos os tipos de clubes nesse pequeno universo, a mesma coisa vale para o outro lado. Então, assim, não se sustenta esse papo de que, não, tá a favor porque é disso, tá contra porque é disso. O fato é que a gente não tem a informação necessária para saber por que alguns grupos ficaram a favor e alguns ficaram contra. E é importante que a gente não tire conclusões precipitadas em cima disso. E o outro segundo ponto é, qualquer coisa para quebrar o monopólio, agora os clubes vão transmitir o jogo no YouTube. Cara, os clubes vão, primeiramente, se isso partir do ponto não vai ficar sempre no YouTube, a chance do clube perder dinheiro é grande. Perder dinheiro diretamente. Porque você não ganha. Sim, você não ganha no YouTube que você ganharia na televisão. Segundo ponto, exposição. Então você vai perder de maneira indireta. O seu patrocinador não vai gostar de ficar só no YouTube do clube. Menos torcedores terão acesso aos jogos do clube do que se passar numa televisão aberta ou até numa televisão fechada. Você está quase que elitizando o futebol para transmitir o jogo só no YouTube, e os próprios torcedores, ainda aqueles que podem acompanhar, eles vão ter que descobrir como que eles vão acompanhar os outros 19 jogos do time dele. Pensando no Campeonato Brasileiro, são 38. 19 passam na TV do clube. E os outros 19? Você vai fazer o quê? Você vai assinar todos os pacotes dos outros clubes para ver todos os jogos do seu time? Então, assim, muito delicado isso. E o pior de tudo é você ter, né? Porque tem isso. Você vai ter ainda a qualidade da transmissão, porque pouca gente falou sobre isso. A qualidade da transmissão. Nós obviamente que isso vai acontecer. Não pode ser aquela transmissão que a gente viu Flamengo e Fluminense, por exemplo, né? A narração dos torcedores do Fluminense. Isso é uma coisa que a gente comenta aqui. Sendo bem justo do narrador. O comentarista ele foi bem. Sim, foi bem. Mas o que eu estou dizendo. O narrador não. Mas o do Flamengo também tem isso, na Flá TV também tem aquela coisa, e todos os clubes vão ter, não narrar o nome do adversário, esses detalhes, essas coisas. Sim, e você vai cobrar um profissionalismo, sem querer te cortar, mas já cortando para aproveitar o gancho, você vai cobrar um profissionalismo de gente que não está lá para ser profissional. É a TV do clube. É um negócio até difícil de você, porque assim, gol do outro time, o cara tá lá, o cara torce pro time que tomou o gol. Aí, se ele não grita gol, é chato. Se ele grita o gol, é chato também. Então, assim, não tem o que fazer, entendeu? Então, vai ficar uma transmissão terrível. E aí, quando o seu time for de visitante, você vai ter que contar com a boa vontade, que raras vezes, imagino eu, pela proposta, vai ter, de um comentarista falar um pouco do seu time, né? Porque ele vai estar focado no time da TV dele.
Então, se os clubes ficarem de maneira individual, isso vai ser muito comum. A gente vê, por exemplo, eu assino a NHL e o Gabriel acaba assistindo também. Agora a gente descobriu, né, que o meu plano permite Sim. isso. A gente sempre assistia juntos aqui os jogos dos Devils na NHL, né? New Jersey Devils a gente acompanha, torce. Esse ano vai pegar o 7º no draft. Eles têm a transmissão deles. Mas a transmissão deles é deles. Você não vê, por exemplo, entrevistado do outro time, não vê. Mas ok, para mim, nenhum problema, eu assino todos os jogos do Devils, e aí tem todos. Aí tem jogos que eu sou obrigado a ficar. É um outro jogo, por causa de algum acordo que eu não entendo, que a narração não é do Devils, que a gente até estranha quando é outro narrador, né? Porque a narração é tudo em inglês. A gente já se acostumou com o narrador do Devils. Quando é outro narrador, às vezes até meio. Não é legal, não. Mas lá os caras já chegaram num ponto de profissionalismo que você não vai ver os caras nem achincalharem, nem deixarem de comentar coisas do outro time. Uma coisa que é outra cultura, que até incomodou a gente, o time tá levando uma sapatada cultura. E os caras estão fazendo entretenimento. Mas aí é coisa de americano. Isso é coisa de americano, a gente não entende isso. Então, tá? A gente, em grupo do Devils, a gente foi perguntar isso. Não dá, cara, os caras estão tomando de 4-0, os caras estão rindo lá, estamos aqui com o jogador que jogou há 1000 anos na história. Vá pro inferno, velho, não tem... E lembrando que, de novo, tem isso que você citou, mas é bom ressaltar, não é exclusivo da internet. Não passa só na internet. Alguns jogos vão passar só na internet, Sim. como alguns jogos vão passar só no Premiere e tudo mais. Mas não é exclusivo da internet. A ESPN a ESPN mostra jogos, o Thiago Simões às vezes está lá. Sim, aqui no Brasil, inclusive. Lá fora, passa na televisão. Então, não é, tira da Globo, ninguém mais tem, a gente vai ganhar dinheiro só com o YouTube. Cara, bem pouco provável que isso aconteça. Em nenhum lugar do mundo acontece. Eu acho difícil que seja no Brasil. A gente compara aqui jogos que estão no hype ainda, né, que estão na grande visibilidade, dão números assim, nossa, quebrou um recorde do YouTube no mundo, 3 milhões e pouco de pessoas. Gente, bota isso numa TV aberta, 3 milhões e pouco de pessoas é nada. É só comparar, coloca em qualquer TV aberta. Então, assim, não vai ser a saída. Isso, de novo, em clássico, de final, no momento em que está todo mundo olhando para essa medida, se você normalizar isso, não vai funcionar tão fácil assim. Não vai ser todo jogo 3 milhões e pouco, que, repito, para uma TV aberta já é um número baixo. E os ganhos do clube também são inferiores a acordos fechados com televisão. Então, assim, é importante a gente ter calma nessa hora e a gente cobrar que seja feito da maneira correta. Não é deu canetada, tá tudo resolvido, agora vamos para o YouTube que vai resolver. Não vai funcionar. Entendeu? Então, é para a gente ficar de olho. Uma das emendas que você citou, das 91, quer substituir esta medida provisória pelo projeto de lei que nós estamos aqui. Uma das emendas é justamente essa, trocar essa medida provisória pela aprovação do projeto de lei, que foi feito de maneira bem mais completa e estudada. Outra emenda é completamente inconstitucional e que, se votada positivamente, ou se aprovada, né, ela seria facilmente derrubada. Então, assim, é tão surreal o que a gente tem hoje com essa MP, que eu acho que não dá muito para a gente citar como uma grande saída. A saída é, que bom que isso se discutiu, que bom que está se encaminhando para o momento em que os clubes têm 100% dos direitos, mas tem que ser feito da maneira correta, lembrando que o contrato com a TV Globo vai até 2024. Então, qualquer discussão em cima disso é a partir, pensando no Campeonato Brasileiro, para 2024. O resto a gente vai se limitar a estaduais que, vamos combinar, que não são tão importantes assim. Que estão morrendo, né? Tipo, os estaduais estão morrendo. A gente tem que deixar muito, muito claro mesmo, né? É muito triste, muito triste. Enfim, antes da gente encerrar o vídeo, vamos lembrar que hoje faleceu, infelizmente, um jornalista enorme, né? Uma das maiores vozes São Paulino. São Paulino, inclusive participou de livro, José Paulo de Andrade, um jornalista absurdo. Olha, é uma pena que recentemente a gente perdeu o Boixá, falando de jornalista de nome, de incrível. Agora, José Paulo de Andrade estava com Covid-19, não era o único problema que ele tinha, mas tinha 78 anos, um cara fantástico. Então fica aqui a nossa nota de lembrança a esse excelente profissional. O Regis das Esperanças PFC colocou uma participação dele livre, amava, né, o São Paulo. São Paulo, inclusive, fez uma homenagem para o jornalista, não tinha como deixar de citar um cara desta grandeza. É uma pena mesmo, em tempos que a gente vive, os jornalistas desse cacife
vão fazer muita falta, porque são muito necessários. É isso? É isso. A gente vai ficando por aqui, e mais do que nunca e sempre, e já homenageando esse tricolor de coração José Paulo de Andrade, vamos São Paulo. Vamos São Paulo.